Boa tarde, gente. Nós estamos aqui nesse workshop, o primeiro workshop do ESUD, que é o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 4.3 da Agenda 2030 da ONU, as tecnologias de informação e comunicação e a formação em saúde. E a gente vai falar um pouco sobre a experiência do Programa de Educação Permanente e Saúde da Família, o PEP-SUS. Mas a gente falar com muita ação na discussão. Eu quero dizer para vocês o seguinte: vocês estão me vendo longe daí, gostaria muito de estar com vocês aí no Rio Grande, mas eu estou no 27º Congresso Internacional do ICDE, que é o International Council of Distance and Open Education, Online Education, que acontece agora no Canadá, em Toronto. Infelizmente aconteceu no mesmo período, e aí eu não vou poder estar com vocês. A minha parte da conversa é falar um pouco sobre a Agenda 2030. Do que a gente vai estar falando? A gente está falando sobre 2030, não 2030 o ano, mas a Agenda 2030, que trata dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que são os substitutos dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. O que a gente vai falar? Da transformação das instituições de ensino superior em universidades digitais. Uma universidade digital com intensivo uso de mediação tecnológica, né? Tanto nas atividades de ensino, de pesquisa e extensão, mas também e principalmente para a reorganização das universidades, é que a gente dê conta de trabalhar os dados acadêmicos, também os dados de aprendizagem, que nós temos internacionalmente chamado como Learning Analytics, e que a gente possa estar utilizando esses dados, tanto de docentes, como discentes, como seus pesquisadores, para que a gente possa definir ofertas educacionais mais apropriadas às necessidades do desenvolvimento sustentável e da Agenda 2030 pactuada entre todos os países da ONU. E a integridade da produção acadêmica nessa nova sociedade digital, que nos traz desafios de integridade da pesquisa que são absolutamente diversos, né? O uso de dados na internet, pesquisas que utilizam surveys online, né? Em que as pessoas têm que ter preservado os seus direitos que são inerentes aos dados pessoais. A gente vai continuar também falando um pouco de como é que então as instituições de ensino superior se encaixam nos objetivos e no marco de ação da Unesco. Porque os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que estão na Agenda 2030, eles são 17. Os da educação, particularmente, são os objetivos ligados ao Objetivo 4. Mas esse Objetivo 4 ele se transformou num marco de ação da Unesco que foi pactuado no que se chama da Declaração de Incheon. Então, nós temos ali todo o arcabouço de como é que a educação tem que acontecer, ou deve acontecer, quais são os compromissos até 2030, e particularmente o uso da tecnologia e da mediação tecnológica, particularmente na educação superior, né? E a gente vai falar também de que essas universidades que vão ter que fazer essa mediação, elas têm que estar preocupadas com o acesso igualitário à educação. Mas que educação? Uma educação que vá também para a formação profissional, particularmente dos mais vulneráveis. É interessante a gente ver que a Agenda 2030 tem uma preocupação muito grande de trabalhar a lógica dos vulneráveis, aqueles que foram deixados para trás, as populações que vivem nas condições mais adversas. E os países pactuaram que esse seria um objetivo. A gente também tem que pensar que essa educação está voltada para o desenvolvimento, porque o desenvolvimento é absolutamente fundamental para que a gente diminua as defasagens entre as populações e o estilo de vida sustentável. É impossível nós continuarmos vivendo neste planeta sem que a gente qualifique, que a gente forme, que a gente debata, que a gente inclua nas nossas práticas educacionais a discussão sobre um estilo de vida que seja sustentável para o planeta e para a sociedade. A gente tem que respeitar direitos humanos, e isso se aprende na escola, isso se aprende na educação. A gente tem que pensar na cultura da paz. Vivemos justamente uma sociedade de ódio, em que a gente acaba
tendo todas os nossos preconceitos, levando a posturas absolutamente inaceitáveis e posturas que levam à violência. E valorizar, então, a diversidade cultural também está dentro desses desafios dessa formação. A gente vai estar pensando também, não é mais possível prescindir do uso de tecnologia. Será que é possível, no século XXI, em que a tecnologia e a sociedade digital estão aí no nosso cotidiano, que nós, pessoalmente, não prescindimos do meio digital, da tecnologia na nossa vida, em tudo que fazemos, que os nossos alunos não prescindem disso em momento algum das suas vidas também. Então, a gente precisa estar trazendo essa questão do uso da tecnologia, dos recursos educacionais abertos e da educação à distância. Para quê? Para a gente assegurar essa educação inclusiva, uma educação que diminua a defasagem entre o que a sociedade espera e a economia espera da educação e aquilo que nós estamos efetivamente buscando formar nos nossos alunos, quer seja de graduação, quer seja de extensão ou de pós-graduação. Bom, então agora que a gente já viu o que a gente precisa ter para que tipo de educação que é preconizada, quais são os princípios filosóficos, inclusive, vários deles, do que a gente pactuou na Agenda 2030, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 4, o 4.3 em particular, que é o ensino superior, e o marco de ação número 43, que a gente vai ver mais à frente, qual é esse cenário que a gente tem hoje no Brasil, né? A gente tem um cenário enorme de defasagem tecnológica nas nossas universidades e o que é mais sério, dentro das próprias universidades, em diferentes campos, nós temos uma defasagem tecnológica bastante significativa. A gente tem pouquíssimas ações para qualificar o docente no uso de mediação tecnológica. São poucas das nossas instituições de ensino superior que têm efetivamente uma preocupação de qualificar o docente para que ele possa utilizar nas suas práticas pedagógicas, quer seja práticas pedagógicas presenciais, híbridas ou completamente à distância, para que ele possa estar usando a mediação tecnológica. Então, se ele não sabe qual é o uso, como desenvolver recursos educacionais, como utilizar esses recursos educacionais, quais são as possibilidades que ele pode estar fazendo, trazendo redes sociais para a prática pedagógica dele, como é que eu posso esperar isso dele se ele não foi qualificado para tanto? A gente continua tendo uma regulação exagerada e absolutamente inadequada, apesar de ter sido atualizada a regulação sobre a educação à distância pelo Ministério da Educação, mas ainda temos uma indesejável ingerência, exagerada regulação do Ministério, colocando regras que não são aplicáveis à educação à distância ou à educação com mediação tecnológica, inclusive ferindo o princípio da autonomia acadêmica das universidades. A gente tem ainda uma coisa que para mim é fundamental, né? É muito difícil você que está aí, um de vocês que esteja fazendo essa oficina, conversem com o Eloy e com o Liane, se tiverem a oportunidade. Eu não acredito que seja uma marca das nossas instituições que a mediação tecnológica já esteja na agenda efetiva das nossas universidades. É importante que a gente conheça qual é o perfil dos nossos alunos, né? A gente tem, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, a aplicação de enquetes anuais para que a gente possa avaliar como é que a mediação tecnológica está entrando nas nossas instituições de ensino superior. E aí é preciso a gente ver duas questões. Como os alunos têm utilizado cada vez mais a mediação tecnológica na sua atividade pessoal e como têm utilizado isso na educação. E como os professores usam na sua vida e como eles usam também na sua instituição e nas atividades que ele desenvolve na instituição. Todas essas discussões,
elas podem ser acompanhadas e anualmente, ou a cada 2, 3 anos, a gente precisa revisar para ver em que medida a gente está avançando nessa questão da qualificação das pessoas dentro da universidade para o uso da mediação tecnológica, para que a gente possa efetivamente entrar numa lógica de universidade digital. E aí, na verdade, vocês estão vendo os 17, né? Esse é a nossa logomarca dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? E que são 17, como eu disse para vocês, particularmente, como a gente vai estar falando da experiência do PEPSUS, o PEPSUS, como tudo que nós fazemos na Federal do Rio Grande do Norte, no Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, no IFHT, que é o Instituto Multidisciplinar de Formação Humana com Tecnologias da UERJ, ou na Rede Sociotécnica de Formação Humana em Saúde, todos nós temos uma preocupação muito grande em como nós podemos contribuir com a Agenda 2030, particularmente o Objetivo 3, que é o da saúde, e o Objetivo 4, que é o da educação. O Objetivo 4, então, ele assegura exatamente isso, assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade e promover a oportunidade de aprendizagem ao longo da vida para todas e todos. Tem algumas questões aqui que eu acho que são importantes. Que tipo de educação? Inclusiva, equitativa e de qualidade. Não é à toa que esses 3 princípios eles estão aí. Que educação se quer? Ela tem que incluir, ela tem que ser mais do que igual para todos, ela precisa respeitar as necessidades individualizadas de cada grupo, ela tem que ter qualidade, ela tem que promover oportunidades de aprendizagem numa lógica de ao longo da vida. Esse é um outro conceito introduzido nessa questão do Objetivo 4, que é o pensamento de que a educação, uma população que vive mais, ela precisa, ao longo da sua vida, continuar produzindo, quer seja na vida social ou no trabalho para sustentar. Então, é preciso que a educação esteja preparada para ter as suas universidades, as suas instituições de ensino superior, com as portas abertas agora para o retorno permanente de estudantes, que serão estudantes ao longo da vida, sempre estarão lá, porque a lógica é de uma educação que tenha que ser feita ao longo da vida. Então, acho que esse é um conceito bastante importante que nós temos que pensar. Até 2030, a gente então tem que chegar com igualdade de acesso para todos, ter educação técnica, profissional e superior, de qualidade a preços acessíveis, inclusive na universidade. A gente tem que lembrar que esses preços acessíveis ele diz respeito particularmente aos países que têm a educação superior paga, né? Porque o documento, a Agenda 2030, é uma pactuação entre todos os países da ONU. Já vale a gente lembrar que na última campanha americana, uma das marcas muito grande entre a campanha dos democratas e depois, primeiro dos democratas contra o Trump e que era justamente de você ter a gratuidade do ensino superior e da educação superior, era a defesa do senador Sanders e depois da candidata Hillary Clinton, que foi vencida, né? A proposta acabou sendo derrotada porque não foi eleita a candidata democrata. E essa é a cara, está lá para vocês baixarem. Esse material, esse PowerPoint está disponível, então vocês podem clicar nos endereços, né? E vocês têm nesse endereço todo o marco de ação, a declaração de Cheon e a marco de ação da educação, uma educação de qualidade, inclusiva, equitativa e ao longo da vida para todos. Bom, eu separei 2 princípios, 2 marcos fundamentais para mim na declaração de Cheon. O 10, comprometemos. Não é à toa que a Agenda 2030, ela cria compromissos. E eu tenho dito o seguinte,
não é mais possível que nós, educadores brasileiros, que estamos apresentando projetos, que estamos desenvolvendo projetos, que temos nossos alunos fazendo os seus trabalhos de final de curso, de graduação, de especialização, de mestrado, de doutorado, enfim, que estamos realizando atividades de extensão, não tenhamos como perspectiva da organização do nosso trabalho pedagógico a Agenda 2030. Então é preciso que a gente conheça, porque esse é um compromisso de todos nós. De novo, com qualidade, oportunidade de educação ao longo da vida, acesso equitativo. E é muito interessante porque eles colocam esses princípios como uma repetição que às vezes parece enfadonha, mas sempre repete as declarações. É um compromisso efetivo que foi assumido pelos países. Além disso, importante, isso é uma mudança fundamental que nós temos que pensar. É a questão da oferta de percursos de aprendizagem flexíveis. Reconhecimento e validação, certificação do conhecimento, das habilidades e das competências adquiridas tanto na educação formal quanto informal. A questão dos percursos de aprendizagem flexíveis é fundamental e particularmente nos implica com a nossa capacidade de analisarmos as defasagens formativas que temos na sociedade e também descobrir através do Learning Analytics, da análise dos dados de aprendizagem, os interesses e o perfil e as possibilidades de trajetórias ou de percursos de aprendizagem dos alunos, sempre flexíveis, coisas que são muito difíceis para nós, não é? Quando a gente vê esses princípios, só um monte de princípios são simples, né? Não são complicadíssimos em instituições rígidas, endurecidas, como são as estruturas da educação superior brasileira. A gente tem que se empenhar, e isso vem diretamente para o objetivo desse nosso encontro. Também nos empenhamos com o fortalecimento da ciência, da tecnologia e da inovação. Tecnologias da informação e comunicação devem ser aproveitadas para quê? Fortalecer os sistemas de educação, disseminar o conhecimento, dar acesso à informação, à aprendizagem de qualidade e eficaz e à prestação mais eficiente de serviços. Isso, para mim, é uma mudança significativa, porque isso, se nós pegarmos o Objetivo de Desenvolvimento do Milênio, que terminar em 2015, nós nem pensávamos em estar discutindo essa questão. Portanto, não é mais possível estarmos pretendendo cumprir a Agenda 2030 sem que a gente leve em consideração a mediação tecnológica. Vamos mais um em frente. E o 43. Que educação é que a gente precisa ter no ensino superior? Um sistema de educação terciária bem estabelecido, ou seja, bem organizado, adequadamente regulado, ou seja, não é super regulado, é adequadamente regulado, apoiado pela tecnologia, por recursos educacionais abertos. Gente, quando é que nós íamos imaginar que um documento assinado por todos os países poderia estar prevendo que temos que nos empenhar em ter recursos educacionais abertos, essenciais, fundamentais no custeio do acesso à educação para os milhões no mundo inteiro. Pela educação à distância, olha, lá está a educação à distância claramente como objetivo 43 no ensino superior. Para quê? Para aumentar o acesso, a equidade, a qualidade e a relevância da educação. E diminuir a tal lacuna existente entre o que a sociedade e que a economia demandam e o que nós formamos. A oferta de educação terciária deveria se tornar progressivamente gratuita, alinhada aos acordos internacionais existentes. Então é muito importante, em todas as nossas atividades de nível superior, daqui para frente, né, já estamos atrasados, 2015, 2016 já passaram, já estamos aí um ano mais, 2 anos quase, né, mas temos que correr atrás desse prejuízo.
Bom, quais são os desafios para as nossas universidades, então? Vamos passar rápido. Realizar um diagnóstico sobre a mediação tecnológica em cada instituição de ensino superior. Usar esse levantamento para planejar o plano de desenvolvimento de TICs da universidade. Isso é fundamental, é essencial. Saber onde é que nós estamos com relação a isso. Não é fazer plano diretor de informática, é muito mais do que isso. É saber como é que a minha instituição está tratando a questão da mediação tecnológica. E a minha instituição são os meus professores, os meus alunos, os meus pesquisadores, os meus técnicos administrativos, todos eles, como é que eles veem essa questão? Identificar as resistências institucionais. A gente tem resistências institucionais. Olha, eu vou perguntar aí, vocês estão aí, eu sei que já tem gente assim, é claro, da minha tem também, mas na minha tem, na minha universidade, na UERJ, não na UFRN, onde eu sou pesquisador, mas na UERJ, temos enormes resistências institucionais para a mediação tecnológica. É preciso que a gente identifique onde é que estão essas resistências para poder fazer um trabalho de advocacy, de defesa de uma posição intransigente da mediação tecnológica. Oferecer programas de qualificação para mediação tecnológica, para docente e discente. A minha sensação, e isso também o mundo tem verificado, é que a gente vence essa resistência, ou a gente começa a vencer a resistência, fazendo com que as pessoas tenham menos medo do uso da tecnologia e do uso da mediação tecnológica. Para isso, é preciso qualificar tanto alunos, quanto docentes, quanto pesquisadores, enfim, todos para o uso da tecnologia. Flexibilizar os modelos institucionais de acreditação de atividades, levando em consideração as trajetórias dos alunos. Lembra? Falamos de trajetórias flexíveis, a gente precisa ter a possibilidade de aceitar que as pessoas buscam formações diversificadas dentro da própria universidade. E as necessidades local-regionais de desenvolvimento, ela tem que ser uma demanda objetiva, focada de cada instituição. É preciso ouvir o que tem sido, o que se chama dos stakeholders externos. Esses nossos parceiros externos precisam efetivamente ser ouvidos dentro da definição dos projetos educacionais que as universidades e as instituições de ensino superior têm. Necessidade de pactuar e regular ofertas educacionais híbridas e à distância em cada universidade. Acho que isso é fundamental, né? Se nós pegarmos, por exemplo, apenas a título de exemplo, a questão dos 20% de disciplinas que podem ser oferecidas completamente à distância. Não é possível que depois de tantos anos a gente ainda não esteja fazendo isso, que a legislação nos permite e que nós ainda não demos conta de lidar com isso. Além disso, a maior parte das nossas instituições ainda não tem uma regulação clara sobre a oferta de disciplinas híbridas dentro das instituições. E é fundamental. Gente, isso está pactuado pelo Brasil, pactuado pelo governo brasileiro, pelo Ministério da Educação brasileiro, para cumprir o ODS 4.3 e o Marco de Ação 43. Ressignificar a organização de ofertas na nossa instituição com mediação tecnológica. E aí sempre fica aquela pergunta, chegando agora ao fim, agradecendo muito a paciência de vocês, o carinho da organização do Exude, né? Foi assim, eles todos foram super carinhosos comigo, com a Elo, com a Liane, que muito obrigado às duas que estão aí, e fica sempre aquela pergunta, será que a gente está pronto para esse desafio? E eu acho que, teria coragem de dizer que acho que sim. Né? A gente tem que ter ânimo, acho que é inevitável a questão da mediação tecnológica, da desejável e necessária mediação tecnológica, mas vai precisar de um processo de advocacy, né? Vai precisar de um processo de defesa de nós, enquanto pessoas que estamos comprometidos com a educação mediada com tecnologia, possamos estar fazendo em cada uma das nossas instituições de ensino superior. E eu agradeço muito, foi muito bom estar com vocês.
Elô e Liane vão estar aí fazendo um trabalho maravilhoso delas. Liane, desculpe que está ali Liane com I e é com Y, mas já foi erro na hora de digitar. Que vocês tenham uma oficina muito legal. Obrigado pela paciência. Tchau.